Muitas vezes, trabalhando dentro do setting, a gente precisa entender melhor como é que vai ser essa dinâmica entre a teoria e a prática. Quando a gente fala de atuar no setting analítico, existe uma forma da gente trabalhar baseado naquilo que o analisando está trazendo. Então, a partir disso, a gente começa a desenvolver uma dinâmica entre aquilo que a gente viu na teoria e o nosso dia a dia na prática. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sou Marcos Simões, psicanalista, e hoje o assunto é: qual é a dinâmica do psicanalista? Roda a vinheta. Bom, atuar com psicanálise exige do psicanalista uma percepção daquilo que ele está fazendo, de como ele está atuando, do que ele precisa desenvolver. É lógico que para ser psicanalista nós precisamos sempre estar nos desenvolvendo cada vez mais, buscando conhecimento, vamos buscar em livros novos vídeos, novos olhares. Um psicanalista jamais se torna fixo naquilo que ele está desenvolvendo dentro do setting. Um psicanalista que não pensa de uma forma aberta, ele acaba sucumbindo a uma maneira retrógrada de atuar. Por quê? Porque a nossa sociedade vai mudando, as coisas vão mudando, as pessoas vão mudando, e apesar de terem muitas coisas que a gente vê na teoria, especialmente quando a gente fala da base da psicanálise de Freud, que são muito impactantes hoje, mas um psicanalista jamais fica fixado em uma única ideia. Ele se desenvolve, ele cresce, ele busca novas percepções, novos caminhos, novos olhares. Ele busca uma nova possibilidade de trazer uma pesquisa, de trazer uma investigação sobre o caso que ele está recebendo. Então, se você é psicanalista e pensa no seguinte: como é que eu vou atuar dentro do setting? Essa pergunta que você faz para você mesmo deve ser respondida de uma maneira assim: por que será que eu estou tão ansioso? Qual é a minha ansiedade? Como é que eu vou lidar com isso? Uma das questões que muitos psicanalistas, especialmente no início de carreira, traz é a questão do não saber de alguma coisa. Mas o maior conhecimento que um psicanalista precisa ter é o conhecimento sobre si. Às vezes ficamos tão fixados na teoria que esquecemos da nossa teoria, da nossa forma de ser, da nossa forma de agir e da nossa prática, do nosso comportamento. Precisamos nos conectar com os nossos pensamentos, saber como é que nós estamos agindo, saber como é que é a nossa vivência, os conflitos que nós temos, para que a gente possa depois estar compreendendo melhor como é que nós vamos atuar dentro do setting. Por que isso é tão importante assim? Porque muitas das coisas que aparecem dentro do setting nós não conseguimos perceber ou não conseguimos dar um andamento, fazer uma estratégia de atendimento, um manejo. Por quê? Porque aquele conteúdo nos toca. Não impede que a gente atue dentro do setting, mas impede que a gente tenha uma visão sobre aquilo que precisa ser trabalhado. Por quê? Uma vez que nós sentimos uma certa resistência de lidar com determinado assunto, nós também vamos sentir uma dificuldade de criar um manejo para lidar com o assunto que a outra pessoa está trazendo. Por isso que um psicanalista precisa saber muito de si. Não precisa ser aquela pessoa perfeita, jamais vamos atingir uma certa perfeição, e nem precisa ser aquela pessoa ideal, o psicanalista ideal. Mas ele precisa caminhar numa trajetória e até mesmo numa certa humildade e perceber que tem muito dele que precisa ser entendido, que precisa ser percebido, um conhecimento que precisa ser ampliado. E a partir disso, dentro do setting, as coisas começam a ficar mais fáceis. Quanto mais nós lidamos com o nosso próprio conflito, melhor nós vamos atuando dentro do setting. É por isso que um psicanalista ele precisa lidar com essa dificuldade do saber. Quando a gente fala da teoria, essa dificuldade do saber acaba criando uma certa resistência sobre a nossa própria atuação. Nós precisamos refletir muito mais, precisamos pensar como é que nós vamos agir. A gente fala muito sobre neutralidade, sobre abstinência, e tudo isso é muito importante quando a gente está dentro do setting. Mas isso também nos traz uma certa reflexão. Qual é a nossa verdade?
Qual é o amor que nós temos pela nossa própria verdade? Em que momento que nós estamos atuando de uma forma neutra em relação ao nosso próprio modo de ser, às nossas emoções, aos nossos conflitos? Quando é que nós estamos nos abstendo da nossa culpa, quando na verdade nós deveríamos buscar a nossa própria responsabilidade no caos que nós nos colocamos? Então é muito importante que um psicanalista, que ele atue, que ele pratique, que ele também busque conhecimento, que busque teoria, que busque novos olhares, novas perspectivas, mas que ele saiba que entre a teoria e a prática existe a sua própria dinâmica, o seu próprio ser, porque isso vai influenciar e muito dentro do setting. Então, se você é psicanalista, está começando agora o seu percurso psicanalítico, ou se você já atende, mas ainda sente algumas dificuldades em determinados assuntos, determinados casos, é claro que a parte teórica, o conhecimento vai ser muito importante, a prática, a supervisão, tudo isso é extremamente importante para quem está atuando com psicanálise. Mas se conhecer é muito mais. Se perceber nesse meio, perceber o seu comportamento, os seus pensamentos e ter uma consciência daquilo que então é inconsciente para você, vai auxiliar muito para você estar dentro do setting. Poder construir essa percepção sobre você é poder se construir como psicanalista. Que isso possa ajudar você a refletir um pouco mais sobre a sua forma de ser psicanalista, o seu papel de psicanalista. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.